No crepúsculo de uma vida que parecia já ter escrito seus últimos capítulos de esperança, Sofia, com seus cabelos grisalhos amarrados num coque apertado e as mãos marcadas por décadas de trabalho árduo, empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos da mansão Beaumont. Cada rangido das rodas era um eco melancólico em meio ao luxo frio e imponente que ela jamais sentira como seu. Há 30 anos, desde que uma tragédia familiar a deixou órfã e sem um tostão, Sofia encontrou refúgio e sustento naquele lugar, primeiro como jovem auxiliar, depois como a incansável governanta que sabia cada segredo dos cômodos, mas nenhum dos próprios. Ela conhecia o brilho dos lustres de cristal, o peso dos talheres de prata e o cheiro antigo dos tapetes persas, mas era como uma sombra, invisível aos olhos dos moradores e visitantes, sempre apostos para apagar qualquer mancha que ousasse profanar a perfeição daquele império. A mansão pertencia à família Beaumont, uma linhagem de industriais do café que construíram sua fortuna sobre segredos e, diziam alguns, sobre corações partidos. O patriarca, Arthur Beaumont, havia falecido há poucos meses e o lugar estava mais soturno do que nunca. A única herdeira conhecida era Laura, uma mulher da mesma idade de Sofia, mas com uma vida que não poderia ser mais diferente. Laura, elegante e distante, observava Sofia com um olhar que misturava desprezo e uma estranha melancolia, como se um fantasma do passado rondasse seus próprios dias. As duas cresceram na mesma casa, mas em mundos distintos, uma no esplendor dos salões, outra nos fundos, entre baldes e vassouras. Naquela manhã em particular, um cheiro de mofo e papel velho pairava no ar do sótão, um lugar que Sofia raramente visitava. Ela estava lá para organizar os pertences de Arthur, uma tarefa que a própria Laura havia delegado com uma urgência quase febril. Entre caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis brancos, Sofia encontrou um velho baú de carvalho escondido num canto escuro, atrás de uma pilha de quadros. Não era um baú comum. Tinha entalhes de flores delicadas e uma fechadura enferrujada, diferente de qualquer outra peça da mansão. A curiosidade, um sentimento raro em sua rotina monótona, picou-a. Com um grampo de cabelo velho, ela conseguiu forçar a fechadura, que cedeu com um estalo suave. Dentro, havia um emaranhado de velhas cartas amareladas, fotografias desbotadas e, no fundo, embrulhado num pedaço de seda, um medalhão de ouro. Ao pegá-lo, Sofia sentiu um arrepio. Não era um arrepio de frio, mas de reconhecimento. Era exatamente igual ao medalhão que sua mãe, antes de morrer, contara ter perdido anos antes. O mesmo desenho de um lírio gravado, a mesma corrente fina. Seus olhos marejaram. Seria possível? Uma onda de perguntas invadiu sua mente, apagando anos de resignação. As cartas, escritas à mão com uma caligrafia elegante, pareciam endereçadas a uma querida Cecília. Cecília era o nome de sua mãe. Com as mãos trêmulas, Sofia abriu a primeira carta. As palavras se desfizeram em sua visão turva. Lera apenas as primeiras linhas e seu coração gelou. Minha amada Cecília, não suporto mais viver longe de você e de nossa filha. Arthur nunca aceitará nosso amor, mas sei que podemos lutar por nossa felicidade. Ele escondeu nosso casamento, nossa pequena Sofia, de todos, para proteger a reputação dos Beaumont. Mas a verdade precisa vir à tona. Você é a mulher da minha vida e nossa menina é a luz do meu mundo. A assinatura era inconfundível, seu eterno nome ilegível, mas a inicial era um grande A. Um tremor incontrolável tomou conta de Sofia. Aquele nome, a revelação chocante, de repente a vassoura em sua mão pesava como chumbo. Sua vida inteira, seu sofrimento, a mansão que ela servia com lealdade silenciosa. Tudo ganhava um novo e perturbador significado. A menina a quem a carta se referia era ela. Sofia não era apenas uma empregada. Ela era a filha de Cecília e de quem? E o que Arthur Beaumont tinha a ver com isso? A cabeça de Sofia girava.
As paredes da mansão pareciam sussurrar segredos antigos, e o luxo que antes a intimidava agora a sufocava. Ela mal conseguia respirar, segurando o medalhão contra o peito, sentindo o calor das memórias que nunca foram suas, mas que agora a atingiam com a força de um furacão. Quem era o verdadeiro pai de Sofia? E por que sua mãe nunca lhe contara a verdade? O que Arthur Beaumont escondia? O ar do sótano, antes empoeirado, agora parecia eletrizado, denso, com os ecos de uma verdade que ameaçava desmoronar o mundo de Sofia. Com o coração batendo descompassadamente, ela pegou outra carta, depois mais uma, e as palavras de amor e desespero de sua mãe e de seu misterioso amado começaram a costurar uma tapeçaria de segredos. As cartas revelavam um romance proibido entre Cecília, uma jovem humilde e cheia de vida, e um homem poderoso, cujo nome, embora rabiscado em algumas passagens, era frequentemente omitido por cautela. Ele escrevia sobre os encontros secretos, os juramentos de amor eterno e a dor de ter que esconder sua união e, principalmente, a existência de sua filha, Sofia, para proteger sua posição social e os interesses de sua família. Mas as cartas paravam abruptamente em um determinado ano, precisamente o ano em que Cecília adoeceu misteriosamente e faleceu, deixando Sofia, então com apenas 5 anos, completamente sozinha. A versão oficial sempre foi que sua mãe sucumbiu a uma doença repentina e incurável. Mas agora, com aquelas cartas nas mãos, uma suspeita sombria começou a se formar na mente de Sofia. Seria possível que a morte de sua mãe não tivesse sido um acidente do destino? No fundo do baú, sob as cartas, Sofia encontrou uma pequena caderneta de capa de couro. As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia nervosa, diferente da de sua mãe. Era um diário, aparentemente. Ao abri-lo, o nome Arthur Beaumont saltou de uma das primeiras páginas. Era o diário do próprio Arthur. Com cada linha lida, a verdade se desdobrava de forma ainda mais cruel. Arthur escrevia sobre seu casamento de fachada com a mãe de Laura. Um casamento arranjado para unir fortunas, mas sem amor. Ele descrevia seu amor avassalador por Cecília, sua empregada. Um amor que desafiava todas as convenções sociais de sua época. Como pude ser tão cego e covarde? E lia Sofia, as palavras de Arthur se retorcendo em sua alma. Meu amor por Cecília é o único verdadeiro em minha vida. Ela me deu a filha que eu sempre quis, a pequena Sofia, que carrega a luz de seus olhos. Mas as pressões da família, o escândalo iminente se a verdade fosse revelada, eu fui fraco. Ordenei que Cecília e Sofia fossem mantidas em segredo, que sua existência fosse apagada dos registros da família, para proteger meu nome e a herança dos Beaumont. Sofia cambaleou, as paredes do sótano parecendo girar. Arthur Beaumont, o patriarca da família, o homem que sempre a vira apenas como uma sombra em sua própria casa, era seu pai. O homem que a abandonou, que escondeu sua existência, que permitiu que ela crescesse como órfã e serva na mansão que era, por direito, sua casa. Uma dor aguda, misturada com uma raiva fria, subiu por sua garganta. As últimas entradas do diário de Arthur eram as mais angustiantes. Ele descrevia a doença de Cecília, a culpa que o corroía por não poder cuidar dela abertamente. Mas em uma das páginas finais, um detalhe perturbador. Ela descobriu. Cecília encontrou o testamento que eu havia secretamente alterado para proteger Sofia e deixá-la parte da herança, caso algo me acontecesse. Ela ameaçou revelar tudo. Minha esposa, Laura e seus irmãos, seria o fim. Eu não posso permitir. A tinta borrada na página seguinte sugeria uma interrupção abrupta, uma cena não terminada. O coração de Sofia batia como um tambor de guerra. O diário de Arthur, as cartas de sua mãe, o medalhão, tudo se encaixava em um quebra-cabeça cruel. Sua mãe havia descoberto o testamento secreto de Arthur, um testamento que garantia a Sofia uma parte da herança Beaumont. E ela, Cecília, ameaçara revelar a verdade sobre seu casamento secreto e a existência de sua filha.
A doença repentina, a morte sem explicação, uma imagem vívida e terrível se formou na mente de Sofia. Sua mãe, cheia de coragem, confrontando Arthur, e então o silêncio. Sofia fechou os olhos, tentando afastar a imagem. Aquela história de amor e segredo tinha um final trágico, e o diário de seu pai apontava para uma conclusão ainda mais sombria. Sua mãe não apenas foi abandonada, ela pode ter sido silenciada. E agora, com a morte de Arthur, o que aconteceria com aquele testamento secreto? Laura, a filha oficial, certamente não sabia de nada. Mas o que Arthur realmente fez com sua herança? E quão fundo iria a rede de mentiras para proteger a fortuna dos Beaumont? O que Sofia faria com essa verdade avassaladora, que a transformava de serva a herdeira e de órfã a filha de um segredo? Ela sentiu o peso do medalhão em sua mão, não mais um simples adorno, mas um elo, um símbolo de uma vida roubada e uma justiça a ser buscada. A mansão, que antes era apenas seu local de trabalho, agora parecia um campo de batalha, e Sofia estava prestes a entrar na luta, mas, antes que pudesse sequer processar a enormidade da situação, ouviu passos se aproximando da escada do sótano, lentos e deliberados. Uma sombra alongada se projetou na porta. Laura, o que ela queria? E quanto ela sabia? Sofia escondeu rapidamente o medalhão, as cartas e o diário de volta no baú, fechando-o com um clique. Laura estava ali, seus olhos fixos em Sofia, com uma intensidade desconcertante. Ela não sorria. "O que está fazendo aqui, Sofia?" E perguntou Laura, a voz calma, mas com uma borda afiada. "Não te vi descer para o almoço. O sótano não é para ser bisbilhotado." A pergunta não era uma indagação, mas uma acusação velada. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Laura sabia de algo. Seu olhar pairou sobre o canto onde o baú estava escondido, antes de se fixar novamente em Sofia. "Estou apenas terminando a organização dos pertences do Sr. Arthur. E como me pediu?" respondeu Sofia, sua voz surpreendentemente firme, apesar do terremoto que ocorria em seu interior. Ela tentou parecer o mais natural possível, mas sentia que cada nervo de seu corpo gritava. O que Laura realmente queria no sótano? E por que o interesse repentino de Laura na organização dos objetos de seu pai, algo que ela sempre evitou? Laura deu um passo à frente, estreitando os olhos. "Interessante", disse ela, um sorriso frio brincando em seus lábios. "É bom que esteja sendo cuidadosa. Alguns objetos do meu pai são particularmente valiosos. E eu me lembro de um certo objeto de família que ele guardava com muito carinho. Um objeto que desapareceu há muito tempo e que minha mãe sempre acreditou ter sido levado por sua mãe antes dela partir." O sangue de Sofia gelou. O medalhão. Laura sabia do medalhão, mas como? E o que mais ela sabia? A tensão entre as duas mulheres no sótano empoeirado era quase palpável, como um fio esticado prestes a se romper. O jogo de segredos havia acabado. Agora era uma questão de descobrir quem sabia mais e quem agiria primeiro. A próxima jogada definiria o destino da mansão e a verdade sobre a família Beaumont. O que Laura realmente buscava no sótano? E como Sofia defenderia a verdade de sua mãe e seu próprio direito à herança? O olhar de Laura sobre Sofia era uma mistura gelada de desconfiança e uma antiga, quase esquecida, rivalidade. A menção do medalhão pela filha legítima dos Beaumont foi um golpe certeiro, um lembrete cruel das diferenças abissais entre as duas mulheres, mesmo tendo crescido sob o mesmo teto. Sofia sentiu o medalhão contra sua pele, sob o uniforme, como uma brasa acesa. Ela percebeu que Laura não estava apenas bisbilhotando. Laura estava caçando, e o que ela caçava era provavelmente a mesma verdade que Sofia acabara de desenterrar. "Não sei do que está falando." "Senhora Laura", disse Sofia, tentando manter a voz impassível, mesmo enquanto seu coração martelava no peito. O velho baú, agora fechado, parecia vibrar com os segredos que continha. "Eu apenas segui suas instruções para organizar os pertences do Sr. Arthur.
Laura se aproximou mais, seu perfume caro e sufocante preenchendo o pequeno espaço do sótano. Seus olhos varreram o canto onde Sofia havia encontrado o baú, mas ela não se moveu diretamente para ele. Meu pai era um homem cheio de manias, começou Laura, sua voz mais suave agora, quase sedutora, mas com uma camada fina de ameaça. Ele gostava de guardar coisas antigas, mas havia um item em particular que minha mãe sempre acreditou que ele secretamente valorizava. Um medalhão com um lírio gravado. Estranhamente, era o mesmo design de um medalhão que sua mãe, Cecília, costumava usar. Coincidência, não acha? Sofia engoliu em seco. Laura não estava apenas desconfiada. Ela sabia demais. A implicação era clara. Laura acreditava que a mãe de Sofia havia roubado o medalhão. Mas a verdade era infinitamente mais complexa e dolorosa. A coincidência, na verdade, era a prova da ilegitimidade de Sofia. Minha mãe não roubaria nada, Sofia retrucou, um raro lampejo de indignação em sua voz normalmente submissa. A defesa de sua mãe, mesmo morta, era um instinto mais forte do que o medo. Laura deu um sorriso amargo. Ah, Sofia, você é tão ingênua. Pessoas fazem coisas terríveis por dinheiro, por status ou por amor. Minha mãe sempre desconfiou da relação que seu pai tinha com Cecília. E o desaparecimento do medalhão após a morte de sua mãe sempre foi um mistério conveniente. Meu pai se recusava a falar sobre isso. Laura deu de ombros, como se a questão fosse trivial, mas o brilho em seus olhos denunciava a profundidade de seu ressentimento. Ele era um homem complexo e muito, muito reservado sobre sua vida pessoal. Sofia notou o deslize. Seu pai, não nosso pai. Laura ainda não havia ligado os pontos, ou não queria ligar. Ela apenas via Sofia como uma intrusa, a filha da empregada que talvez tivesse roubado um bem de família. Bem, não encontrei nenhum medalhão aqui. Sofia mentiu, com uma confiança que a surpreendeu. Apenas papéis antigos e algumas bugigangas sem valor. Talvez o medalhão nunca tenha existido, ou foi um engano. Laura a encarou por um longo momento, parecendo ponderar suas palavras. Havia algo mais nos olhos de Laura, uma espécie de reconhecimento amargo, como se ela também carregasse um fardo de segredos que só agora começavam a emergir. É possível, admitiu Laura com uma voz pensativa. Meu pai tinha o hábito de esconder coisas, não é? Coisas que ele não queria que ninguém soubesse. Coisas que poderiam manchar o nome da família Beaumont. Sofia sentiu um calafrio. Laura estava falando sobre o testamento secreto? Sobre ela mesma? Ou sobre algo completamente diferente? O que exatamente Laura sabia ou suspeitava sobre Arthur? Falando em coisas que ele não queria que ninguém soubesse, continuou Laura, sua voz agora um sussurro conspiratório. Você notou algo estranho nos papéis dele? Meu pai era meticuloso, mas nos últimos meses ele estava diferente, distraído, e ele passava horas trancado em seu escritório escrevendo. Eu o peguei queimando documentos algumas vezes. Ele parecia estar tentando apagar rastros de algo. Sofia ficou tensa. Arthur estava tentando destruir as provas de seu casamento com Cecília e de sua paternidade? Ou estava ele de alguma forma preparando a revelação? O diário, as cartas, porque ele os deixara para trás. Seria para que ela os encontrasse? Não notei nada em comum nos papéis. Sofia mentiu novamente, sentindo-se cada vez mais envolvida em uma teia de mentiras e omissões. Ela precisava de tempo para entender tudo, para montar as peças do quebra-cabeça antes de confrontar Laura, que parecia estar à beira de sua própria descoberta. Laura suspirou, um ar de frustração em seu rosto. Bem, se encontrar algo de valor, por favor, me informe, especialmente se for algo relacionado à herança. O advogado da família está para chegar amanhã para a leitura oficial do testamento. E tenho a sensação de que há mais do que sabemos nesta história toda. Meu pai sempre teve um jeito de nos surpreender. Com essas palavras, Laura deu as costas e desceu as escadas, sua figura elegante desaparecendo na penumbra do corredor. Sofia ficou sozinha no sótano, o coração aos saltos. A leitura do testamento. Aquelas palavras ressoaram em sua mente.
Seria ali, naquele momento formal, que a verdade viria à tona. Aquele testamento secreto que Arthur mencionara em seu diário, seria ele que finalmente revelaria sua verdadeira identidade e o direito que ela tinha? Ou seria apenas uma confirmação de sua vida como uma sombra, a governanta invisível da mansão Beaumont? Sofia sabia que tinha pouco tempo. Ela precisava revisitar o baú, reler as cartas e o diário, encontrar qualquer pista que a ajudasse a entender a dimensão total de sua herança e do sacrifício de sua mãe. Mas, acima de tudo, ela precisava se preparar para o confronto. Para o momento em que a máscara de serva se quebraria e a filha de Arthur Beaumont emergiria das sombras. E ela sabia que Laura, embora talvez não soubesse toda a verdade, estava à espreita, sentindo que algo grande estava para acontecer. O confronto final se aproximava, e Sofia estava prestes a descobrir que a herança da mansão Beaumont não era apenas uma questão de dinheiro, mas de justiça, memória e o verdadeiro amor que fora roubado de sua mãe. A noite que se seguiu foi uma eternidade para Sofia. O sono não veio, e em vez disso, ela passou as horas na pequena cozinha dos fundos, o único lugar onde se sentia verdadeiramente sozinha e segura dos olhos curiosos da mansão. À luz fraca de uma lâmpada, ela desdobrou novamente as cartas e o diário de Arthur, mergulhando nas palavras que agora tinham um peso diferente, uma urgência renovada. Cada linha que lia sobre o amor proibido de Arthur e Cecília, cada juramento de fidelidade, cada lamento pela necessidade de segredo, reforçava a ideia de que o que eles tinham era real e profundo. As cartas de Cecília, em resposta, embora mais raras e concisas, mostravam uma mulher de fibra, apaixonada, mas também consciente dos riscos e das dolorosas concessões que faziam. Ela falava de sua filha, Sofia, com um amor maternal que doía no peito da governanta. Nossa pequena Sofia, escrevia Cecília em uma carta, merece um mundo de verdade e reconhecimento. Prometia a ela que um dia tudo será claro. As entradas do diário de Arthur se tornaram a peça mais crucial. Ele descrevia a pressão implacável de sua família e da sociedade para manter as aparências. Falava da sua culpa crescente por manter Cecília e Sofia nas sombras e do seu crescente desejo de retificar o erro. Em uma das últimas entradas, Arthur detalhava um plano. Ele havia consultado um advogado de confiança, um que não era o advogado tradicional da família Beaumont, para redigir um testamento alternativo. Este testamento, diferente do oficial, garantiria a Sofia não apenas um reconhecimento como sua filha, mas também uma parte significativa de sua fortuna, além de providências para Cecília. Eu não posso mais viver com essa farsa, ele havia escrito. Minha consciência me corrói. Cecília e Sofia têm direito à verdade e ao meu nome. Pretendo revelar tudo, custe o que custar. Este testamento é minha redenção, a prova do meu amor e o futuro de minha filha. Mas então, a entrada que Sofia já havia lido, ela descobriu. Cecília encontrou o testamento. Ela ameaçou revelar tudo. Minha esposa, Laura e seus irmãos. Seria o fim. Eu não posso permitir. A frase seguinte, quase ilegível, parecia ser: a saúde dela está piorando rápido. Preciso proteger a todos, mas principalmente minha Sofia. A mente de Sofia trabalhou febrilmente. Proteger a todos. O que isso significava? Proteger a reputação da família às custas de Cecília? Ou proteger Cecília e Sofia de algum perigo vindo da esposa de Arthur e de Laura? A referência à saúde piorando rápido de Cecília, tão logo após a descoberta do testamento alternativo, acendeu um novo alerta. A doença de Cecília sempre foi envolta em mistério. Teria sido um envenenamento lento, um crime oculto para silenciar uma mulher perigosa que ameaçava desestabilizar a poderosa família Beaumont? A possibilidade era arrepiante. Sofia encontrou uma pequena anotação solta no meio do diário, escrita em um pedaço de papel fino. Procure o Dr. Almeida. Ele sabe a verdade. Dr. Almeida. O nome de um antigo médico da cidade, já falecido,
que, segundo as fofocas da época, havia sido o médico de Cecília nos seus últimos dias, e que também havia sido o médico da esposa de Arthur. Havia algo mais ali. Com o amanhecer, o baú estava novamente escondido no sótano, e Sofia, exausta, mas com uma determinação férrea, vestiu seu uniforme de governanta. Ela sabia que precisava agir com extrema cautela. Se suas suspeitas estivessem corretas, Laura e a mãe de Laura poderiam ser muito mais perigosas do que aparentavam. Elas tinham um motivo, um grande motivo, para manter Cecília e Sofia longe da fortuna Beaumont. O dia da leitura do testamento oficial da família chegou, carregado de uma tensão quase palpável. O advogado, Dr. Eduardo Castro, um homem de semblante grave e modos formais, reuniu Laura, seus 2 irmãos e uma Sofia relutante na grande sala de estar. Sofia, como sempre, me estava ali para servir café e chá, uma figura de fundo na vida daquelas pessoas que agora sabia serem sua família. Os Beaumont estavam elegantemente vestidos, ares de superioridade em seus rostos, enquanto o Dr. Castro lia as cláusulas. O testamento era longo e detalhado, distribuindo a vasta fortuna de Arthur Beaumont entre Laura e seus irmãos, com legados menores para instituições de caridade e funcionários antigos. Sofia esperava seu nome ser mencionado em alguma das últimas cláusulas, talvez uma pequena pensão por seus longos anos de serviço. Mas nada. Seu nome não foi sequer mencionado. Um nó se formou na garganta de Sofia. Aquele não era o testamento que Arthur havia mencionado em seu diário. Onde estava o documento que a reconhecia como filha? Onde estava a promessa de redenção de Arthur? Ela sentiu um misto de decepção e raiva. Havia sido enganada novamente por seu próprio pai, mesmo após sua morte. Laura, visivelmente satisfeita, trocava olhares de cumplicidade com seus irmãos. Ela parecia aliviada, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Quando o Dr. Castro estava prestes a finalizar a leitura, um silêncio pesado preencheu a sala. Ele pigarreou, ajustou os óculos e olhou para os Beaumont, depois para Sofia, que permanecia em pé perto da porta, com a bandeja de prata nas mãos. Há, no entanto, um codicilo. O Dr. Castro anunciou, sua voz séria. Os Beaumont se entreolharam surpresos. Um codicilo era um adendo ao testamento. Este codicilo foi confiado a mim por Arthur Beaumont, em particular, com instruções expressas para que fosse aberto e lido apenas após a leitura do testamento principal, e somente na presença de todos os herdeiros e de Sofia de Castro. Sofia de Castro. Era o nome de sua mãe, o nome que ela também carregava. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Laura empalideceu visivelmente, seus olhos se arregalando ao ouvir o nome de Sofia ser pronunciado em um contexto de herança. Os irmãos de Laura pareciam confusos, mas uma ponta de medo começou a surgir em seus rostos. O Dr. Castro puxou de sua pasta um envelope selado, amarelado pelo tempo. O selo tinha o brasão da família Beaumont, mas era diferente do oficial. Este documento, disse ele com a voz embargada por uma emoção contida, foi guardado por mim por mais de 30 anos, sob juramento de Arthur Beaumont. Ele é a revelação de uma verdade que, infelizmente, ele não teve a coragem de expressar em vida. Ao abrir o envelope, o Dr. Castro desdobrou um único pedaço de pergaminho antigo. A mansão Beaumont, suas paredes cheias de história e segredos, parecia prender a respiração. Laura fixou os olhos em Sofia, agora não mais com desprezo, mas com um terror crescente. Pelo presente documento, o Dr. Castro começou a ler. Sua voz clara e ressonante. Eu, Arthur Beaumont, em plena posse de minhas faculdades mentais, e movido por meu amor e minha consciência, declaro e reconheço Sofia de Castro, nascida de Cecília de Castro, como minha filha legítima e herdeira direta de uma parte de meu patrimônio. Além disso, declaro que meu casamento com Cecília de Castro foi um ato de amor verdadeiro, embora oculto, e que sua morte foi uma grande tragédia em minha vida,
nunca totalmente explicada. A xícara de chá na bandeja de Sofia escorregou de suas mãos, atingindo o chão com um estardalhaço. Não havia mais como esconder. As máscaras haviam caído. A justiça poética estava prestes a se manifestar. O que aconteceria agora? Como Laura e seus irmãos reagiriam a essa revelação bombástica, que não apenas mudava a linha sucessória, mas também desnudava a hipocrisia de Arthur Beaumont e de toda a família? E o que Arthur quis dizer com sua morte nunca totalmente explicada? Havia um mistério ainda maior a ser desvendado sobre a morte de sua mãe. A batalha por sua herança, seu nome e a verdade sobre Cecília estava apenas começando. O som da xícara estilhaçando-se no chão ecoou na sala de estar como um trovão, quebrando o silêncio atordoado que se seguiu às palavras do Dr. Castro. Os olhos de Laura, antes arregalados de terror, agora brilhavam com uma fúria contida, fixos em Sofia. Seus irmãos Pedro e Ricardo se entreolharam, a confusão dando lugar à indignação. Eles não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. A governanta, a sombra da casa, era na verdade a filha de seu pai, uma herdeira. Sofia, por sua vez, sentia as pernas fraquejar. As palavras do codicilo, minha filha legítima e herdeira direta, pareciam reverberar em sua alma, validando uma vida inteira de negação. Mas a menção à morte, nunca totalmente explicada de sua mãe, adicionava uma camada sombria à sua recém-descoberta identidade. Isto é uma farsa. Laura exclamou, sua voz esganiçada, quebrando o feitiço do choque. Ela se levantou bruscamente, derrubando sua própria xícara de chá. Meu pai jamais faria algo assim. Ele nunca reconheceria essa mulher. É um absurdo. Uma invenção para roubar nossa herança. Pedro, o mais velho dos irmãos, levantou-se também, o rosto vermelho de raiva. Dr. Castro, o senhor está enganado. Este documento deve ser falso. Meu pai não tinha outras filhas. A mãe de Sofia era apenas uma de nossas empregadas. O Dr. Castro, no entanto, permaneceu calmo, sua postura inabalável. Com todo o respeito, senhores Beaumont, a autenticidade deste codicilo é inquestionável. Ele foi redigido por Arthur Beaumont, assinado por ele na presença de 2 testemunhas e confiado à minha guarda com instruções explícitas. A caligrafia é inconfundível e o selo? Bem, o selo é único. Ele indicou o brasão no pergaminho. Arthur Beaumont criou um selo pessoal para este documento, diferente do selo oficial da família, precisamente para evitar que fosse adulterado ou destruído. Sofia sentiu um calor no peito. Arthur, seu pai, havia planejado tudo com cuidado, prevendo a reação dos outros herdeiros. Ele não havia sido o covarde que ela imaginava, pelo menos não no final. Isso não importa. Ricardo, o irmão do meio, interveio, a voz carregada de veneno. Um documento assim, vindo à tona só agora, é suspeito. Por que meu pai esperaria tanto tempo para reconhecer essa mulher? Por que ele a deixaria como governanta em sua própria casa, se ela fosse sua filha? A pergunta de Ricardo atingiu Sofia como uma flecha, dolorosa e cheia de uma verdade cruel. Essa é uma pergunta que só Arthur Beaumont poderia responder plenamente, disse o Dr. Castro, virando-se para Sofia com um olhar de compaixão. Mas pelo que entendi, ele sentia um profundo arrependimento por ter escondido a verdade. O codicilo foi uma tentativa de retificar seus erros. Retificar erros? Laura bufou, seus olhos estreitos como fendas. Isso é uma farsa. Uma tentativa de golpe. Não vamos aceitar isso. De acordo com este codicilo. O Dr. Castro continuou, ignorando as objeções. Arthur Beaumont lega a Sofia de Castro a totalidade da mansão Beaumont, com todas as suas terras adjacentes, bens móveis e imóveis nela contidos, incluindo as obras de arte e as joias da família. Além disso, uma quantia substancial de capital, suficiente para garantir sua independência financeira e sua segurança. Um silêncio ainda mais profundo caiu sobre a sala. A mansão Beaumont, tudo. A casa que Sofia havia limpado por 30 anos, cada cômodo, cada objeto agora era dela. Os Beaumont estavam lívidos.
Laura, em particular, parecia prestes a desmaiar de choque e fúria. A herança que ela sempre considerou sua, que fora sua por direito de primogenitura, havia sido arrancada dela por uma governanta, uma intrusa. Isso é impossível. Laura sussurrou, a voz carregada de descrença. Isto não pode estar certo. O codicilo é claro e legalmente vinculativo, afirmou o Dr. Castro com firmeza. Os demais bens de Arthur Beaumont serão divididos entre os senhores Laura, Pedro e Ricardo, conforme o testamento principal. No entanto, a mansão Beaumont e tudo o que ela contém a partir de hoje pertence a Sofia de Castro. Sofia, parada ali, sentia-se num sonho. A mansão que ela conhecia como a palma de sua mão, mas que nunca ousara tocar como sua, agora era seu lar. Sua vida de subserviência, de invisibilidade, havia terminado. Mas a alegria da vitória estava misturada com a amargura das décadas perdidas e a sombra da morte de sua mãe, Laura. Recuperando-se do choque inicial, olhou para Sofia com um ódio que transcendia a raiva pela herança. Você, sua golpista, sua mãe, já tentou nos enganar uma vez e agora você vem com essa história. Minha mãe não enganou ninguém, Sofia respondeu, sua voz pela primeira vez carregada de autoridade, não de submissão. Seus olhos, antes resignados, agora tinham um brilho de desafio. Ela apenas buscou a verdade e o reconhecimento. Algo que, pelo que entendi, foi negado a ela e a mim por muitos anos. E a prova está aqui, neste documento que meu pai, em seu leito de morte, teve a coragem de assinar. Você não é minha irmã. Laura gritou, sua voz tremendo. Você é a filha da empregada. E você não vai ficar com esta casa. O Dr. Castro interveio. Senhores, por favor. Qualquer contestação legal ao testamento deverá ser feita nos tribunais. Mas para todos os efeitos, a partir deste momento, Sofia de Castro é a legítima proprietária desta residência. Ele virou-se para Sofia, estendendo-lhe uma cópia do codicilo. Meus parabéns, senhora Sofia, que a verdade lhe traga a paz que seu pai esperava. Sofia pegou o documento, as mãos ainda trêmulas. A mansão! Ela olhou ao redor, para os móveis imponentes, as cortinas pesadas, os quadros nas paredes que agora eram seus. Mas o olhar de Laura, carregado de ódio e ameaça, a fez lembrar que essa vitória era apenas o começo. Laura se aproximou, o rosto retorcido de raiva. Não pense que isto acabou, Sofia. Você pode ter a mansão, mas eu sei que há mais segredos neste lugar. E eu prometo a você, eu vou desenterrá-los. Eu vou provar que você e sua mãe não são nada além de uma farsa. E eu vou descobrir o que realmente aconteceu com meu pai e com a sua mãe. Arthur não agia sozinho. Alguém o ajudou a manter esse segredo. E alguém o ajudou a se livrar das evidências. As palavras de Laura atingiram Sofia em cheio. Alguém o ajudou a se livrar das evidências. A saúde de sua mãe piorando rápido. O que Laura realmente sabia ou suspeitava? E se a morte nunca totalmente explicada de Cecília estivesse ligada a um assassinato, um crime para proteger o segredo da família Beaumont? A revelação da herança abria as portas para um mistério ainda maior, um mistério de vida e morte, de amor e traição. Sofia era agora a senhora da mansão, mas também a guardiã de uma verdade perigosa. Ela tinha que descobrir o que realmente aconteceu com sua mãe. O próximo capítulo de sua vida não seria apenas sobre herdar uma fortuna, mas sobre desvendar um crime e buscar justiça. E ela sabia que Laura, embora inimiga, poderia ter pistas. O jogo de segredos estava apenas começando e as apostas eram mais altas do que nunca. A notícia da herança de Sofia se espalhou como fogo pela pequena cidade, alimentando fofocas e espanto. A antiga governanta, agora a senhora da mansão Beaumont, era o assunto de todas as conversas. Enquanto a sociedade local se dividia entre a incredulidade e a fofoca maliciosa, Sofia enfrentava uma nova realidade dentro das paredes de sua nova casa. Os dias que se seguiram à leitura do testamento foram um turbilhão. Laura e seus irmãos, Pedro e Ricardo, se recusaram a aceitar o codicilo.
Eles rapidamente contrataram os melhores advogados da capital, prometendo uma batalha legal implacável para contestar a validade do documento. A mansão, antes um lugar de trabalho silencioso para Sofia, tornou-se um campo de batalha de olhares furiosos e acusações veladas. Laura não desperdiçava uma oportunidade de lançar farpas venenosas, insinuando que Sofia e sua mãe eram oportunistas, caçadoras de fortunas. Não pense que um pedaço de papel velho vai apagar 30 anos de servidão. Sofia! Laura zombou um dia ao ver Sofia instruir a cozinheira. Você pode morar na mansão, mas jamais será uma Beaumont de verdade. Sofia, no entanto, não se deixava abalar. Ela havia passado uma vida inteira sendo diminuída. Agora, sua nova posição lhe dava uma força que ela nunca soube que possuía. A mansão agora é meu lar, Laura, e o nome Beaumont é, por direito, parte da minha história, quer você goste ou não, ela respondeu. Sua voz firme e cheia de uma nova autoridade. Apesar da batalha legal iminente, Sofia tinha outras prioridades. As palavras morte nunca totalmente explicada ecoavam em sua mente como um sino fúnebre. Ela sabia que a chave para entender o passado de sua mãe, e talvez o de Arthur, estava no que realmente havia acontecido com Cecília. Relembrando a anotação no diário de Arthur, procure o Dr. Almeida. Ele sabe a verdade. Sofia começou sua própria investigação. Embora o Dr. Almeida estivesse falecido, Sofia sabia que ele tinha uma filha, uma enfermeira chamada Clara, que havia trabalhado com ele em seus últimos anos. Clara Almeida, agora uma senhora idosa e reclusa, vivia em uma pequena casa nos arredores da cidade. Sofia decidiu visitá-la. Acompanhada pelo Dr. Castro, que se ofereceu para ajudar, ela encontrou Clara Almeida, uma mulher frágil, mas com uma memória surpreendentemente lúcida. No início, Clara se mostrou relutante em falar sobre os segredos de Arthur Beaumont. Meu pai sempre me advertiu sobre as fofocas da família Beaumont. Eles eram pessoas poderosas, minha querida, e perigosas, mas Sofia, com a dignidade de quem busca uma verdade dolorosa, insistiu, mostrando-lhe uma cópia do codicilo e explicando sua história. A menção de Cecília, sua mãe, trouxe um brilho nos olhos de Clara. Cecília era uma mulher tão doce e gentil. Clara começou, sua voz embargada pela emoção. Meu pai a amava como uma filha. Ele ficou devastado com a morte dela. E ele sempre disse que havia algo muito errado com tudo aquilo. Clara revelou que seu pai, o Dr. Almeida, havia sido o médico particular da esposa de Arthur, Eleanor Beaumont, por muitos anos. E também de Cecília, nos últimos meses de sua vida. O Dr. Almeida, um homem de princípios, havia sido confrontado com uma situação terrível. Ele descobriu que Cecília não estava morrendo de uma doença natural. Meu pai encontrou vestígios de arsênico nas amostras de Cecília. Clara sussurrou, os olhos arregalados, como se revivesse o horror. Uma quantidade pequena, mas constante, suficiente para simular uma doença progressiva. Ele tentou alertar Arthur, mas Arthur estava dividido. Ele amava Cecília, mas temia o escândalo e as consequências para sua fortuna se ele acusasse Eleanor. Sofia sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Arsênico. Sua mãe havia sido envenenada, assassinada, e a pessoa responsável, a assassina, era a esposa de Arthur, Eleanor Beaumont, a mãe de Laura. Meu pai confrontou Arthur. Continuou Clara. Ele exigiu que Arthur tomasse uma atitude, mas Arthur estava aterrorizado. Eleanor era uma mulher muito influente e controladora. Ela ameaçou Arthur com a ruína social e financeira se ele sequer pensasse em proteger Cecília abertamente. Ela era capaz de tudo para proteger o nome e a fortuna dos Beaumont. Principalmente quando descobriu que Cecília havia encontrado o testamento secreto de Arthur e que ele planejava deixá-la uma parte da herança. Então, a frase de Arthur no diário. Ela descobriu. Eu não posso permitir. Não era sobre Cecília, mas sobre Eleanor. Ele não podia permitir que Eleanor fizesse mal a Cecília. Mas ao que parecia, era tarde demais. Eleanor Beaumont envenenou minha mãe?
Sofia perguntou, a voz quase inaudível, tremendo de raiva e dor. Clara assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Meu pai não tinha dúvidas. Mas Arthur, por medo ou por algum tipo de manipulação, não agiu publicamente. Ele manteve o segredo, mas isso o corroeu até o fim de seus dias. Meu pai, por sua vez, jurou que se algo acontecesse a Arthur, ou se a verdade precisasse vir à tona, ele revelaria tudo. Ele guardou cópias dos exames e um relatório detalhado. Ele fez uma promessa a Cecília e a Arthur também. Onde estão esses documentos? Sofia perguntou, a esperança acesa em meio à escuridão da revelação. Clara apontou para uma velha cômoda no canto do quarto. Estão ali, na gaveta de cima. Meu pai me fez prometer que um dia eu entregaria a alguém que viesse procurar a verdade. Eu sempre esperei por você, Sofia. Com as mãos trêmulas, Sofia abriu a gaveta. Lá, escondido sob velhas rendas e lenços, estava um envelope lacrado. Dentro, um relatório médico detalhado, cópias dos exames de Cecília e uma declaração assinada pelo Dr. Almeida atestando a presença de arsênico e a causa da morte não natural. A data dos documentos era poucos dias antes da morte oficial de Cecília. Sofia segurava a prova do crime. A prova de que sua mãe não apenas foi abandonada, mas também assassinada para proteger os segredos e a fortuna dos Beaumont. O Dr. Castro, ao lado dela, lia os documentos com um semblante sombrio. Isto muda tudo, senhora Sofia, disse o advogado, sua voz grave. Com estas provas, podemos não apenas defender seu direito à herança, mas também reabrir o caso da morte de sua mãe. Podemos buscar justiça. Sofia olhou para o envelope em suas mãos. A mansão Beaumont não era mais apenas uma herança. Era a cena de um crime, um local onde a verdade havia sido enterrada por décadas. A justiça que ela buscava não era apenas para si mesma, mas para sua mãe, Cecília, que havia sido silenciada por um amor proibido e pela ambição de uma mulher cruel. A batalha legal agora se transformava em uma busca por justiça criminal. E Laura, que tanto desprezava Sofia, talvez tivesse que enfrentar a verdade sobre a própria mãe. O que Sofia faria com essa prova devastadora? E como ela enfrentaria a família Beaumont com a revelação de um assassinato? A teia de segredos e mentiras estava prestes a se romper completamente. Com as provas do Dr. Almeida em mãos, Sofia sentiu um misto avassalador de dor, raiva e uma nova determinação. Sua mãe não havia morrido de forma natural. Ela havia sido vítima de um crime hediondo orquestrado pela própria Eleanor Beaumont. A mansão Beaumont, antes um símbolo de sua servidão e agora de sua herança, transformava-se no palco de um drama ainda mais sombrio, onde a verdade sobre um assassinato brutal aguardava por justiça. O Dr. Castro, visivelmente chocado com as revelações de Clara Almeida, rapidamente começou a traçar uma estratégia legal. Com estes documentos, senhora Sofia, temos uma base sólida para reabrir a investigação sobre a morte de sua mãe. Isso terá um impacto significativo na contestação do testamento. A reputação da família Beaumont estará em jogo como nunca antes. Sofia, porém, sabia que não seria fácil. Os Beaumont, especialmente Laura, fariam de tudo para enterrar essa verdade. A justiça seria uma batalha árdua, e ela estava pronta para lutar. A primeira ação de Sofia foi convocar uma reunião com Laura, Pedro e Ricardo, novamente na sala de estar da mansão. Desta vez, o Dr. Castro estava ao seu lado, e a atmosfera era pesada com a tensão. Os Beaumont chegaram com ares de superioridade, mas seus rostos perderam a cor quando viram um envelope nas mãos de Sofia. Eu o chamei aqui hoje. Sofia começou sua voz firme, não apenas para discutir a herança, mas para lhes apresentar uma verdade que foi enterrada por décadas nesta casa. Uma verdade sobre a morte de minha mãe, Cecília de Castro. Laura zombou. Mais uma de suas fantasias, Sofia. Sua mãe morreu de doença, assim como todas as pessoas normais. Não, Laura, Sofia respondeu, erguendo o envelope. Minha mãe não morreu de doença. Ela foi assassinada. Um silêncio chocado se instalou na sala. Pedro e Ricardo trocaram olhares assustados. Laura, por sua vez, empalideceu.
mas rapidamente recuperou a compostura, embora seus olhos traíssem um pavor crescente. Isso é uma calúnia, uma tentativa desprezível de manchar o nome de minha mãe, Eleanor Beaumont. Com base nos documentos do Dr. Almeida, o Dr. Castro interveio, sua voz grave e autoritária. Temos provas conclusivas da presença de arsênico no organismo de Cecília de Castro, administrado ao longo de um período, simulando uma doença. O Dr. Almeida, em seu leito de morte, fez uma declaração juramentada, confirmando que Eleanor Beaumont foi a responsável por esse envenenamento. As palavras do advogado caíram como bombas na sala. Pedro e Ricardo estavam visivelmente abalados. A incredulidade em seus rostos, misturada com um medo que começava a corroer sua arrogância. Laura, no entanto, reagiu com fúria. Meu pai, Arthur, sabia de tudo. Sofia continuou, sua voz embargada pela emoção, mas resoluta. Ele escondeu a verdade para proteger o nome da família, para evitar o escândalo. Mas ele se arrependeu. E foi por isso que ele fez o codicilo, para me dar a justiça que minha mãe nunca teve e para que a verdade finalmente viesse à tona. Laura se levantou, os olhos faiscando de ódio. Isso é uma mentira deslavada. Minha mãe jamais faria uma coisa dessas. Você está tentando destruir nossa família, Sofia. Você e sua mãe sempre foram uma ameaça. Sua mãe viu minha mãe como uma ameaça à sua fortuna e ao seu status, Sofia rebateu, agora sem medo. Minha mãe descobriu sobre o testamento secreto de Arthur, que me nomeava herdeira. Ela ameaçou revelar tudo, e sua mãe a silenciou. A tensão na sala era palpável. Laura, com os olhos fixos em Sofia, parecia lutar contra a realidade da situação. Seus irmãos, Pedro e Ricardo, começavam a se afastar, visivelmente desconfortáveis com a gravidade das acusações. Eles não queriam ser associados a um escândalo tão terrível. Nós vamos reabrir o caso da morte de Cecília de Castro. O Dr. Castro declarou, sua voz ecoando a nova determinação de Sofia. E esta mansão, senhora Sofia, será a prova viva de que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho para a luz. Laura, em um último e desesperado ato de desafio, olhou para Sofia com desprezo. Você pode ter essa casa e pode tentar sujar o nome da minha mãe, mas você nunca será uma de nós, e você vai pagar caro por isso. Muito caro. No entanto, as palavras de Laura perderam seu poder. Seus irmãos, chocados com a possibilidade de um assassinato em sua história familiar, já não a apoiavam com a mesma convicção. A base da fortaleza Beaumont estava rachando. Os dias que se seguiram foram de intensa atividade. O Dr. Castro protocolou o pedido de reabertura do caso na polícia, apresentando as provas do Dr. Almeida. A notícia do possível assassinato de Cecília de Castro, supostamente pela matriarca Eleanor Beaumont, explodiu na mídia local e nacional, eclipsando completamente a história da herança inusitada de Sofia. A família Beaumont, antes intocável, estava sob os holofotes de um escândalo sem precedentes. Laura e seus irmãos se viram encurralados. A contestação do testamento de Sofia foi suspensa pela corte, aguardando o desfecho da investigação criminal. A reputação da família estava em frangalhos. Os antigos amigos se afastavam, e o império dos Beaumont, construído sobre segredos e poder, começava a desmoronar. Sofia, agora reconhecida não apenas como herdeira, mas como a filha que buscava justiça para sua mãe, sentia o peso de sua nova responsabilidade. Ela sabia que a verdade era um caminho difícil, mas necessário. As evidências eram fortes, e a polícia, motivada pela repercussão do caso, começou a investigar Eleanor Beaumont, mesmo que póstuma. No entanto, Sofia não podia deixar de sentir um vazio em seu coração. A justiça para sua mãe seria alcançada, mas a dor da perda permanecia. E Arthur, seu pai, que havia vivido uma vida de arrependimento, finalmente encontraria a redenção através dela. A mansão, agora um lar, era também um memorial. Sofia começou a transformar o lugar, trazendo vida aos cômodos antes frios. Ela abriu o antigo escritório de Arthur, encontrando mais pistas sobre sua mãe e sobre o seu próprio passado.
que a ajudariam a entender a complexidade do homem que foi seu pai. Mas ainda havia perguntas. Arthur, ao que parecia, era um homem de princípios, mas também de covardia. Ele amava Cecília, mas a deixou morrer. Por que ele não a protegeu? Que segredos mais profundos ele levou para o túmulo? E mais importante, o que ele realmente fez nos seus últimos dias para garantir que a verdade, um dia, viesse à tona? A justiça para Cecília estava a caminho, mas Sofia sentia que a história ainda tinha mais a revelar sobre Arthur e sobre os verdadeiros jogos de poder que moldaram o destino de sua família. O que mais a mansão guardava e que papel Arthur havia desempenhado no desenrolar final desses trágicos eventos? A reabertura do caso da morte de Cecília de Castro transformou a mansão Beaumont em um epicentro de investigações e emoções. A polícia, com as provas do Dr. Almeida e o testemunho de Clara, começou a interrogar todos os que tinham alguma conexão com a família Beaumont daquela época. Os jornais e noticiários explodiram com a história. A governanta que se tornara herdeira, revelando um escândalo de assassinato envolvendo a matriarca de uma das famílias mais tradicionais da região. Laura, Pedro e Ricardo estavam em desgraça. Seus advogados não conseguiam conter a avalanche de acusações. A herança de Sofia não era mais o foco principal. A sombra de um crime pairava sobre seus nomes, manchando a reputação Beaumont de forma irreparável. Laura, em particular, estava desorientada. A mulher forte e altiva que sempre fora, agora parecia frágil. Suas certezas abaladas pela revelação de que sua mãe, Eleanor, era uma assassina. Sofia, apesar da dor e da raiva, manteve a compostura. Ela se recusava a ser uma vítima. Como senhora da mansão, ela supervisionava a organização dos documentos de seu pai, buscando por qualquer vestígio de informação que pudesse fortalecer seu caso ou explicar as complexas escolhas de Arthur. Foi no escritório de Arthur, um cômodo que antes parecia intocável, que Sofia encontrou um compartimento secreto atrás de uma estante de livros. Dentro havia uma caixa de madeira escura. E nela, mais do que simples papéis, havia o que parecia ser um dossiê completo, meticulosamente organizado por Arthur ao longo de anos. O dossiê continha cópias dos exames de Cecília feitos pelo Dr. Almeida, relatórios de detetives particulares contratados secretamente por Arthur para investigar a saúde de sua amada, e até mesmo transcrições de conversas que ele havia tido com Eleanor, nas quais ela admitia ter feito o que era necessário para proteger a família. Havia também cartas trocadas entre Arthur e um padre, onde Arthur confessava sua culpa e desespero por não ter protegido Cecília a tempo. Mas o mais surpreendente era uma série de correspondências entre Arthur e o Dr. Castro, o advogado que agora defendia Sofia. As cartas revelavam que Arthur havia passado seus últimos anos planejando a revelação da verdade. Ele havia confiado ao Dr. Castro não apenas o codicilo, mas também toda essa documentação, com instruções precisas para que tudo fosse revelado apenas após sua morte, e de uma forma que garantisse a Sofia não só a herança, mas também a justiça para sua mãe. Eu não tive a coragem de confrontar Eleanor em vida, nem de expor o crime ao mundo. Arthur escreveu em uma carta ao Dr. Castro, mas não posso levar esse peso para o túmulo sem tentar reparar meus erros. Que minha filha Sofia seja a portadora da verdade, que ela tenha a força que me faltou. Sofia leu as palavras de seu pai com lágrimas nos olhos. Ele não fora apenas um covarde. Ele havia sido um estrategista, um homem que, em seus últimos dias, buscou a redenção através de sua filha. Ele havia planejado meticulosamente cada passo, garantindo que as provas fossem irrefutáveis e que Sofia estivesse protegida. Com as novas provas, o caso criminal contra Eleanor Beaumont se fortalecia ainda mais. Mesmo postumamente, a verdade sobre seus atos se tornava pública, manchando sua memória e a reputação de toda a família Beaumont.
Laura, Pedro e Ricardo não podiam mais negar a verdade. A evidência era esmagadora. Um dia, Laura procurou Sofia. Não havia mais a arrogância habitual em seu rosto, mas sim uma expressão de cansaço e derrota. Eu não sabia, Laura sussurrou a voz embargada. Eu não podia imaginar que minha mãe... Ela era tão controladora, tão obcecada com a imagem e a fortuna, mas eu nunca pensei que ela seria capaz de assassinato. Sofia olhou. Pela primeira vez, ela viu Laura não como uma inimiga, mas como uma mulher que também estava sofrendo as consequências dos segredos de sua família. A verdade é dolorosa para todos nós, Laura, Sofia disse com uma ponta de compaixão. Mas é a única maneira de encontrarmos a paz. Laura assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu pai, ele deve ter vivido um inferno. Esconder tudo isso por tantos anos. Eu sinto muito, Sofia. Sinto muito pela sua mãe e por você. Nenhuma de vocês merecia o que minha mãe fez. A admissão de Laura foi um momento catártico. Era um reconhecimento de culpa, uma aceitação da verdade que havia sido enterrada por tanto tempo. A rivalidade entre as duas mulheres, embora ainda presente, começava a ceder lugar a um entendimento mútuo, a uma aceitação da tragédia que as unia. Com as novas evidências do dossiê de Arthur, o Ministério Público formalizou a acusação de assassinato contra Eleanor Belmont, mesmo que póstuma. O caso se tornou um divisor de águas na história da cidade, um lembrete de que a justiça, por vezes, demora, mas não falha. Sofia, agora completamente estabelecida como a legítima herdeira da mansão Beaumont, começou a reescrever sua própria história. Ela não era mais a governanta, nem a órfã. Era Sofia Beaumont, filha de Arthur e Cecília. Uma mulher que havia desenterrado a verdade e buscado justiça. Ela transformou a mansão, não para apagar o passado, mas para honrá-lo. O antigo quarto de sua mãe foi restaurado, e o escritório de Arthur, com seu compartimento secreto, tornou-se um santuário para a memória de seus pais. Sofia abriu as portas da mansão para a comunidade, estabelecendo uma fundação de apoio a mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade, um legado de compaixão e justiça. Os Beaumont, despojados de grande parte de sua fortuna e reputação, acabaram deixando a cidade, incapazes de lidar com o escândalo. Laura, antes de partir, procurou Sofia uma última vez. Ela não pediu perdão, mas ofereceu um olhar de respeito. Minha mãe destruiu muitas vidas, Sofia, disse Laura. Mas você reconstruiu a sua e a memória da sua mãe. Isso é algo que nenhuma fortuna pode comprar. Sofia observou Laura partir, sentindo um alívio silencioso. A justiça havia sido feita e a verdade finalmente havia libertado a todos. A vida de Sofia na mansão Beaumont floresceu. Ela encontrou amor e paz, cercada por amigos e por um legado de justiça que ela mesma havia construído. A mansão, antes um símbolo de sua dor, tornou-se um farol de esperança, um lugar onde a história de amor de seus pais e a busca incansável por justiça seriam lembradas para sempre. Sofia, a mulher que limpava o chão de uma mansão, tornou-se a herdeira de tudo, não apenas de uma fortuna, mas de uma verdade. E essa verdade, uma vez enterrada, floresceu, trazendo à luz um legado de amor, superação e justiça poética. A mansão Beaumont não era mais um lugar de segredos obscuros, mas sim o testemunho de uma mulher que, contra todas as adversidades, reescreveu seu próprio destino e honrou a memória de sua família. A história de Sofia era um lembrete eterno de que, mesmo nas sombras mais profundas, a luz da verdade sempre encontra um caminho para brilhar. E ela, Sofia, era a prova viva disso. Os anos se passaram e a mansão Beaumont, sob a nova direção de Sofia, transformou-se em um vibrante centro de acolhimento e cultura, um farol de esperança na comunidade. Longe de ser apenas um símbolo de riqueza, a mansão abrigava agora programas de educação para jovens, cursos de capacitação profissional e um espaço para a arte local florescer.
Sofia supervisionava tudo com um brilho nos olhos, a mesma determinação de antes, mas agora temperada com a sabedoria de quem havia passado por grandes provações. A fundação que ela estabeleceu, em homenagem à sua mãe, Fundação Cecília de Castro, dedicava-se a apoiar mulheres em situações de vulnerabilidade, oferecendo não apenas abrigo e sustento, mas também aconselhamento jurídico e psicológico para aquelas que, como Cecília, foram silenciadas ou injustiçadas. Sofia não queria que nenhuma outra mulher tivesse o mesmo destino de sua mãe. O escândalo da família Beaumont havia diminuído com o tempo, mas não foi esquecido. Eleanor Beaumont foi, postumamente, condenada pelo assassinato de Cecília, e a história serviu como um lembrete sombrio das consequências da ambição desmedida. Laura, Pedro e Ricardo se exilaram em outras cidades, tentando reconstruir suas vidas longe da sombra da mansão e do nome manchado de sua família. O império do Café Beaumont, sem a liderança forte e as artimanhas que o sustentaram, acabou se dissipando. Sofia, em contrapartida, encontrou na reconstrução da mansão e na ajuda ao próximo um propósito ainda maior do que a simples posse de uma fortuna. Ela dedicou um cômodo especial da mansão, o antigo escritório de Arthur, a um memorial para seus pais. Ali, as cartas de amor de Cecília, o diário de Arthur e o medalhão de lírio repousavam em uma vitrine, contando a história de um amor proibido, de um segredo guardado e de uma justiça tardia, mas alcançada. A vida pessoal de Sofia também encontrou um novo florescer. Longe das expectativas sociais e das amarras do passado, ela descobriu um amor tranquilo e profundo com um homem gentil e honesto, um arquiteto que a ajudou a dar vida aos seus projetos na mansão. Eles se casaram em uma cerimônia íntima, nos jardins da propriedade, sob o mesmo carvalho centenário que testemunhou tantos segredos da família. Sofia, que havia sonhado com uma vida simples, encontrou uma riqueza muito maior em seu novo propósito e em sua família. Ela se tornou uma figura respeitada na cidade, não pela fortuna que herdou, mas pela forma como a usou. Sua história era contada e recontada, inspirando muitos a não desistirem da verdade e da justiça. Os olhos de Sofia, que um dia foram marcados pela resignação, agora brilhavam com uma luz de paz e satisfação. Um dia, enquanto caminhava pelos jardins que agora eram seus, Sofia parou diante de uma nova placa que havia mandado instalar. Nela estava gravado: Mansão Cecília de Castro, onde a verdade floresceu. Era um tributo à sua mãe e ao legado de justiça que ela havia estabelecido. Sofia sorriu. Aquele lugar, antes um símbolo de sua dor e de seus segredos, era agora um testemunho de superação, de amor e de que a verdade, por mais que demore, sempre encontra seu caminho. A mulher que limpava o chão da mansão havia se tornado a senhora de seu próprio destino, a guardiã de uma história que ressoaria através das gerações. A cada pôr do sol, Sofia se sentava na varanda da mansão, observando o sol se despedir no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Ela sabia que a vida, assim como o sol, tinha seus momentos de escuridão, mas que sempre voltava a brilhar. E que sua história, a história de Cecília e Arthur, era um lembrete eterno da força do espírito humano e da inevitabilidade da justiça. A mansão estava viva, cheia de risos de crianças, de conversas animadas, de projetos florescendo. Sofia olhava para tudo aquilo e sabia que havia cumprido sua missão. A justiça poética havia se manifestado, não apenas em sua herança, mas na transformação de sua vida e na restauração da memória de sua mãe. O legado de amor e verdade que Arthur havia tentado garantir em seus últimos dias havia finalmente encontrado seu pleno significado nas mãos de sua filha. E Sofia, a ex-governanta, a herdeira da mansão e da verdade, vivia cada dia como um testemunho de que, não importa quão obscuras sejam as sombras do passado, o futuro pode sempre ser escrito com luz e esperança, ainda hoje,
As histórias da mansão Cecília de Castro e de Sofia ressoam, lembrando a todos que os segredos mais profundos e as injustiças mais antigas não podem resistir à força implacável da verdade e à determinação de um coração que busca a justiça. E assim, a história da mulher que limpava o chão da mansão e descobriu que era a herdeira de tudo tornou-se uma lenda de superação, amor e justiça ecoando pelas colinas e vales, inspirando a todos que a ouvem.